Vamos lá em Lucas 26 a 38. É uma palavra da qual a gente já conhece muito, né? Mas olha só que tremendo essa palavra. O texto diz assim: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se eu sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, sua parente, terá um filho na velhice. Aquela que dizem a ser estéril, já está no seu 6º mês de gestação. Pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: eu sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a palavra. E assim o anjo o deixou. Essa é uma história assim tremenda. Por quê? Porque aqui a gente vê uma jovem que estava fazendo o quê? Se preparando para casar, né? O texto diz que ela estava prometida em casamento. Então, assim, estava se preparando para casar, né? As mulheres que já casaram aqui sabem como é essa preparação. A gente pensa em tudo, em detalhes, da vestido, principalmente a festa. A gente faz aquele sonho lindo. Os homens também, claro, eles pensam na lua de mel, né? Pensam também na roupa. Enfim, é um momento que você tira para pensar em um sonho seu. E aqui ela estava fazendo isso. Né? Vamos agora imaginar essa cena, esse momento. Ela estava pensando nisso. E aí o que é que acontece? O texto diz que o anjo chegou e lhe trouxe uma mensagem. E olha que o anjo não chegou assim de escondidinho e chamou: vem cá. Não. O texto diz que o anjo chegou entusiasmado. Porque quando o texto diz que ele chegou e disse: alegre-se. Ninguém chega para você pedindo para você se alegrar, chorando, deprimido, com a voz baixa. Não, chega fazendo festa. E esse anjo chegou todo entusiasmado e disse: se alegre, por quê? Porque o Senhor é contigo. E ali também ele veio e disse assim: e não tenha medo, porque você é a escolhida. E aí então imagine uma jovem se preparando para casar, de repente aparece um anjo. Não sei te descrever aqui, não parei nem para olhar isso, se foi uma forma de homem, se foi realmente uma visão que ela teve. Mas apareceu alguém trazendo a mensagem de Deus para aquela jovem. E ali ela ficou, o texto diz o quê? Que ela se perturbou, que ela se preocupou, talvez que ela ficou assim: o que é que está acontecendo? Ficou assustada. Porque quem é que, imagine aí, quem é que está fazendo alguma coisa na vida pessoal e de repente aparece um mensageiro de Deus e diz: eu tenho um recado de Deus para você. Como é que você ficaria? Como é que você fica diante das mensagens de Deus que chega para você? Eu mesmo, logo no início, eu fico: meu Deus, como é isso? E aí corro para ir buscar a confirmação, para buscar mais coisas nesse assunto. E aqui foi o que aconteceu com Maria. Então imagine aquela mulher se preparando e recebe uma mensagem dessa. E o texto diz que Maria se perturbou
Por quê? Porque ela não sabia ainda do que se tratava. O texto diz isso, ela não sabia do que se tratava. Mas tem algo interessante aqui, que quando ela ouviu o que o anjo tinha para dizer, ela continuou assustada, mas porém começou a pensar. E é isso que nós temos que aprender. Muitas vezes no decorrer da nossa vida nós estamos fazendo algo para nós mesmos, pensando nas nossas coisas pessoais, nos preparando, né, para alguma coisa. Vou me preparar para uma viagem. Ano que vem eu quero viajar para os Estados Unidos, vou preparar, economizar. E aí o Senhor chega e diz: esse tempo eu quero que você faça algo para mim. Acontece. Sabe por quê, queridos? Na maioria das vezes, quando nós estamos fazendo algo para nós mesmos, o Senhor nos chama para fazer algo para Ele. Por quê? Porque quando nós nos disponibilizamos para fazer algo para o Senhor, as nossas coisas também são cuidadas. E elas entram num processo de andamento muito mais rápido do que nós imaginamos. Por quê? Porque o Senhor cuida de nós. O Senhor cuida sempre de nós. Então não tem como pensar em outra coisa. Então aqui o texto diz: Maria estava prometida para casar, se preparando toda. O anjo vem, cheio de motivação, chama ela. E aí o que é que acontece? Ela olha e diz: como isso vai acontecer? Interessante, quando ela chega, depois de ouvir tudo isso, ela vem e ouve o que tem, o que ele diz, e aí pergunta: o que é que vai acontecer? Então, às vezes, nós começamos a lutar contra as coisas que vêm da parte de Deus, porque a gente não entende. Primeiro são as minhas coisas. Primeiro é aquilo que eu estou planejando há muito tempo. Gente, Maria aqui estava se preparando para casar, e o anjo chega e diz o quê? Você vai ter um filho. Olha que bomba. Imagina uma jovem que não conheceu ainda um homem, e naquela época, naquela cultura, uma mulher que aparecesse grávida sem estar casada era morte, era vergonha. E aí o anjo chega alegre e diz: você vai ter um filho, porque Deus achou graça em você. Pensa aí, como seria você ouvindo isso? Porque filho seria a única coisa que Maria não estava pensando nesse programando naquele momento. Mas mesmo assim, ela parou para ouvir o que o anjo tinha. Então assim, não é errado nós nos prepararmos, nós projetarmos os nossos sonhos. Não é. Mas quando as coisas de Deus vêm, nós temos que saber seguir as prioridades. Nós temos que saber quais são as coisas que devem ser primeiras. Porque a Bíblia diz o quê? Quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, as coisas diminuem? O que é que acontece? As demais coisas serão acrescentadas. Deus começa a abrir as comportas dos céus para aqueles que olham para o reino dele, começa a servir, a trabalhar, a ouvir o chamado dele, e ele vai liberando as bênçãos que compensam as nossas necessidades pessoais. Não tem como você dar a Deus e não receber muito mais. Maria aqui nesse momento ela entendeu isso. Entendeu que a preparação dela para o casamento era boa, era importante, ela queria casar. Mas quando a visitação chegou, ela também entendeu que uma ordem de Deus é mais importante do que qualquer coisa. O direcionamento do Senhor para a nossa vida é mais importante do que qualquer coisa. Então, quando chega algo de Deus para nós, nós precisamos avaliar. Ou melhor, nos avaliar. Olhar para dentro de nós e ver quais são as prioridades. Ao invés de quê? De colocarmos desculpas, de querermos dar respostas imediatas, de nem pensar direito e já dizer: não dá para mim.
o tempo já passou. Ah, eu não quero agora porque eu ainda tenho mais coisas para fazer. Não é essa a resposta que Deus quer, em meio à sua preparação. E aqui nós vamos vendo também sobre o quê? Sobre a pergunta que Maria fez. Olha só, no versículo 34, né? Depois que o anjo chegou e disse a ela o que ia acontecer. Olha só, Maria chegou e disse o quê? Como acontecerá isso? Como vai ser possível isso acontecer comigo? E o que é que aqui nos ensina? Que precisamos aprender a perguntar ao Senhor. Perguntar não é questionar. Perguntar é querer saber o que vai acontecer. E o Senhor permite que a gente venha perguntar a Ele. Sabe por quê? Porque quem pergunta quer o quê? Resposta. E o Senhor sempre responde ao nosso coração, querido. Não tem como você sentar para conversar com Deus e você não sair de lá com uma resposta. A não ser que você seja aquele apressado que sentou, fechou o olho, Deus, em nome de Jesus, amém, levantou. Assim mesmo, até esse recebe uma resposta, dependendo do coração daquela oração. Mas não tem como você chegar para conversar com o Senhor, perguntar a Ele, principalmente sobre o quê? Sobre o chamado, sobre o direcionamento que vem acontecer na sua vida. Pergunte, se sente com Deus, não dê respostas imediatas, mas tenha a paciência de saber o que está acontecendo e perguntar ao Senhor, Deus, como vai ser isso? Então, precisamos perguntar ao Senhor como acontecerão as coisas referente ao quê? Ao chamado que Ele está fazendo. Para poder entender qual o percurso que nós vamos prosseguir, que nós vamos percorrer. Por quê? Porque vamos abrir um parêntese aqui. O anjo disse a Maria que ela era a escolhida. O anjo também disse a ela que ela era a agraciada. Isso significa de que ela estava sendo vista. Então tinha aqui o olho de Deus sobre ela. Mas Maria poderia ter dito não, não poderia? Poderia. Ela poderia dizer assim, não, eu não quero, eu estou com medo. O texto diz que ela estava com medo. Eu estou com medo do que pode me acontecer quando descobrirem que eu estou grávida sem estar casada. Eu não quero isso para mim. Ela poderia sim. Mas ela não fez. Assim como eu e você também podemos dizer não a muitas coisas que vêm. Porém, antes de dizer um sim ou não, vamos analisar o que convém. Sabe por quê? Porque quando chega algo para nós, se eu disser não, Deus vai e passa para outro. Por quê? Porque o propósito de Deus não vai parar. O propósito de Deus não vai ter um fim aqui porque eu disse não. Porque eu disse eu não quero. Não. Deus vai e dá a outra pessoa. Agora tem uma questão aqui. O texto diz que Maria foi a escolhida. Ou seja, Maria tinha chamado a atenção do Senhor para ela. E você sabe o que é ser chamada a atenção de Deus? Você sabe, pastor Elaine, o que é Deus está olhando para você e dizer, minha filha amada, tudo que eu coloco na mão dela, ela faz para engrandecer o meu nome. Isso é sério, isso é lindo, isso é tremendo. Deus está olhando para mim, Deus está olhando para você, para dizer o quê? Você é útil, eu vejo potencial na sua vida, eu vejo que você pode pegar essa missão que eu quero fazer agora aqui e dar continuidade. É por isso, queridos, que a gente não pode dizer não para Deus. Porque quem sai perdendo a oportunidade de ganhar a bênção do Senhor, sou eu e você quando dizemos não. Porque quando estamos na mira de Deus, as coisas acontecem. Quando o Senhor se levanta e olha e diz, é meu filho amado, eu quero que ele cresça, por isso eu estou dando essa missão para ele. Porque eu creio, eu sei, eu sou o Deus que vou capacitar.
e vou fazer com que ele seja grande. Então vale a pena você olhar para as propostas do Senhor e fazer acontecer, porque chamar a atenção não é para qualquer um. Ser chamado a atenção por Deus não é para qualquer um. É porque Deus está olhando diariamente. Entre milhões de mulheres virgens, bonitas, donzelas, que sejam naquela época, Deus viu Maria. Em meio a tanta gente nessa terra, Deus viu você. Deus viu que você tem potencial. Deus viu que você veio ao entendimento de que foi nascido e gerado para a glória dele. Por isso é que essa declaração vem: Senhor, tua glória em mim e através de mim. A glória já estava em Maria, porque se Deus estava olhando para ela, se Deus já estava escolhendo ela, é porque ela tinha algo especial. Já havia dentro dela isso. Deus já tinha colocado. Mas quando a missão sobre ela veio, aí sim, através dela, se cumpriu uma promessa e depois o propósito de Deus se estabeleceu. Amém? Então é maravilhoso poder ser aquela que Deus está olhando, que Deus está focando, que Deus está mirando. Porque se Deus está olhando para mim e para você, é porque nós somos preciosos diante dos olhos dele. E não tem como dizer não para o Senhor. Glória a Deus. Deus, ele olha, ele foca. Glória, se é para aplaudir, glória a Deus. Então, Deus está focando ali em Maria. E o anjo motivado está dizendo: você é escolhida, você é agraciada, você é a top, você é a mulher que Deus está lá do céu radiando. Imagine aquele anjo, quando Deus chegou e disse: desce e vai falar com ela. Vai levar o recado, o meu recado para ela. Aquele anjo deve ter feito festa, deve ter dançado, deve ter se preparado para descer e dizer: alegre-se, alegre-se, porque algo de Deus vai entrar na sua vida e será poderoso. Queridos, quando sua liderança chegar para você, fazer aquela reunião que precisa ser feito, que o líder vai todo motivado, né? O líder chega, vamos fazer, agora a gente faz tudo online. Mas mesmo assim, né, principalmente as mulheres, faz um cafezinho, faz uma mesa, cada uma na sua casa, a gente faz aquela coisa toda. O líder vem motivado e aí lança a proposta de alguma coisa. Alegre-se, por quê? Porque o apóstolo agora, mais uma vez, vai fazer ao ver. E aí o que a gente tem que fazer? Glória a Deus. Mais uma missão para a gente cumprir. A apóstola toda animada: mulheres, vamos fazer o congresso e vai bombar. O que é que as mulheres fazem? Se alegram. Por quê? Porque nós vamos nos reunir para receber a palavra de Deus. E a gente precisa estar assim. Se motivando, se automotivando sempre diante das propostas que o Senhor vem para conosco. E sempre que vier algo que você ainda não entenda, pergunte. Pergunte à pessoa que lhe trouxe a mensagem. E depois que você ouvir daquela pessoa que lhe trouxe a mensagem, seja a sua liderança, seja o seu pastor, seja Deus diretamente ao seu coração. Porque é importante também saber de onde vem, né, a mensagem de Deus para a sua vida, o direcionamento de Deus para a sua vida. Pergunte. Por quê? Porque certamente a resposta virá. Então, por que que vem? Porque você é útil. Porque você é escolhida. Porque você é aquele que é agraciado pelo Senhor. E quando acontecer isso, quando o anjo chegar para você, né, o seu pastor, o seu líder chegar para você, não saia triste não. Vai lá conversar com Deus. E quando você for, leva a palavra, leva seu papel, leva sua caneta e comece a escrever. Porque quando Deus começar a falar, você está escrevendo. Deus vai lhe dar estratégia, você está escrevendo. Deus vai lhe dar revelação, você está escrevendo. Deus vai lhe dar a palavra e você vai levantar dali e vai dizer: epa, estou pronto. Por quê?
Porque o propósito de Deus tem que acontecer. A glória de Deus tem que ser revelada em mim e através de mim. Mas para isso eu preciso me atentar àquilo que o Senhor quer fazer na minha vida. Não é qualquer coisa. Por quê? Porque você é escolhido. Você é separado. Você é protegido pelo Senhor para cumprir a obra dele. Sabe por quê? Porque ter uma vida em Cristo Jesus, que a gente não é útil, é uma vida horrível. Estar no reino de Deus e não fazer nada não traz alegria na nossa vida. Imagine estar numa equipe da qual tudo que vem para você não, tudo que vem para alguém daquela equipe coloca dificuldade. Imagine. Agora nós vamos fazer a UV novamente. Mais uma vez, só teve 3 ou 4 meses de descanso. Isso não vai dar certo. Misericórdia. Como não vai dar certo? Desde o início da pandemia, nós tivemos as melhores UVs, com a maior quantidade de pessoas, que talvez tenha até alguém aqui que fez a UV online. Amém? Olha quanta gente que entrou nesse projeto da UV online. Como é que não vai dar certo? Não vai dar, ninguém vem. Vem. Tanto vem que vocês estão aqui, que você em casa está aí assistindo e participando e podendo dizer, eu sou um fruto dessa UV online. Né? Vou fazer uma propaganda aqui para o pastor Renato. Ele não me pediu nada não, viu? Mas eu vou fazer. Está dando inscrição para os professores, né, pastor? Isso, o treinamento para ser professor, para ser monitor poderoso da capacitação destino. Se você entra nesses critérios que tem lá, sua liderança vai te passar, faça. Aí a pessoa diz, eu estou me preparando para ter um bebê. Ótimo! O bebê dura 9 meses. A capacitação também. Mas você não precisa dar aula todos os meses, não é, pastor? Você tem 3 meses, 4 meses, eu não sei mais ou menos como é. Então não é desculpa. E se você ainda está se preparando para ter seu bebê, invista esse tempo em Deus. Que quando o seu bebê chegar, vai ser uma bênção. Você vai poder olhar para ele e dizer, meu filho, enquanto você estava aqui, eu estava servindo a Deus. Por isso é que você é assim. Você é uma bênção. Por quê? Porque eu não abri mão das coisas do Senhor. Só porque eu queria ter você. Mas eu conectei o meu desejo de ser mãe com o desejo de Deus, de eu poder servir na casa dele. Eu estou usando esses exemplos aqui de UV, de CD, porque é a nossa realidade hoje, a nossa linguagem. Mas tem algo na sua vida também que você tem se projetado. Que você tem vivido, você tem desejado, que Deus está dizendo, olha para o meu reino, que isso vai se desatar. Olha para as coisas que precisam ser feitas. Procure saber o que é que eu estou querendo fazer. Olhe para a promessa que há na sua vida e comece a desejar que o propósito se cumpra. Sabe por quê? Porque às vezes nós queremos promessas, né? Nós buscamos as promessas. É tão bom, meu Deus, que maravilha. É uma promessa de Deus para mim. Só que, queridos, eu tenho esse entendimento. As promessas de Deus, elas nada mais são do que para que o propósito se cumpra. As promessas de Deus não são benefícios para nós nas nossas coisas pessoais. Também faz parte disso. Mas elas são para que o propósito do Senhor se cumpra. Quer ver? Nós temos a promessa de que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não é isso? Todos nós temos aqui. Isso é maravilhoso. E a gente busca, eu tenho buscado isso na minha casa diariamente. Mas se a gente for olhar, por que é que o Senhor quer que eu e a minha casa esteja servindo a Ele?
Porque uma casa para servir ao Senhor, ela tem que ser salva. E o propósito de Deus aqui é a salvação da família. Então nós não temos que ficar só, não, a promessa de Deus é que eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque isso vai ser benefício. Eu vou ter meu marido do meu lado, meus filhos caminhando comigo. Isso é fato. Mas o propósito do Senhor sobre essa promessa é para que a família seja salva. Para que a família, quando o Senhor Jesus voltar, toda vá junto e não fique ninguém. Ninguém que faz parte da sua casa ficará. Mas quando você entender que essa promessa é para que o propósito do Senhor se cumpra. O propósito do Senhor se cumpra. Então, quando vier o projeto de Deus, quando vier o propósito do Senhor sobre a sua vida, não murmure, não critique, não se chateie com a sua liderança que está lhe propondo alguma coisa. Não se chateie em casa se estiver acontecendo alguma coisa. Mas pare e pergunte. Porque quando Maria perguntou, o anjo chegou e disse: o Espírito Santo descerá sobre você. O Espírito Santo descerá sobre você. Imagine essa delícia de poder saber, Deus é comigo, Ele está me acompanhando. E agora o anjo está dizendo, o Espírito do Senhor vai estar sobre mim para essa situação. Olha só, não combinei nada não, mas vem aqui, meu amor. Nós somos da mesma casa, né? Eu perguntei à produção se eu podia, mas eu não combinei com ele não. Vem aqui, meu bem. Deixa eu fazer uma ilustração só para você entender a resposta desse anjo mediante a Maria. Porque Maria não sabia de nada. Como é que eu vou engravidar? Então, como é que isso vai acontecer? E aí o anjo diz, o Espírito Santo estará sobre você. Olha só a ilustração. Ajoelha aí, meu filho. Eu sei que você está fitness. Ajoelhe. Ajoelhe. Imagine você, mediante uma direção de Deus. Catinha. A gente começa a falar o nome das pessoas porque a gente está nervosa, né, gente? Todo mundo sabe disso. Mas aí imagine você com o seu projeto, junto com o ministro André, com os seus filhos, se projetando para algo delicioso, pessoal seu. E aí o anjo chega e diz, Kátia, mude tudo nesse momento. Porque agora eu quero você para o ministério de uma forma diferente, mais profunda. Mas Deus, eu estou bem aqui, meu trabalho, minha vida, até o quê? E Deus está dizendo, confie em mim. Sabe o que é isso? É você chegar e ir para a presença do Senhor. E dizer assim, meu Deus, qual é a resposta que agora eu tenho que dar para essa situação? Porque o que eu estou fazendo está tão bom, mas o Senhor quer mudar tudo. E ali você está orando e o Senhor diz, o Espírito Santo está sobre você. E durante a sua caminhada, nada vai dar errado. Os meus projetos, os propósitos que eu tenho na sua vida, eu estou contigo. Ainda que no caminho haja dificuldades, porque haverá, para Maria houve, porque a gente conhece a história e sabe o que ela passou na gestação. Mas o Senhor está dizendo, não importa os obstáculos, não importa as dificuldades, não importa o que estiver no meio do caminho. Se você está dizendo sim para mim, eu estou com você e eu tiro o que está impedindo o caminho e eu vou estar com você. Amém? Obrigada, minha. Queridos, o nosso caminho não é sozinho quando nós dizemos sim ao Senhor. Quando a glória do Senhor está em nós e começa a refletir através de nós, nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo está com a mão sobre nós e nos guiando, abrindo o caminho. A história diz que José, quando ficou sabendo da gestação, ele queria desistir. Ele não queria mais casar. Situação fácil? Não. Prometida para casar e o homem, quando soube que estava grávida, não quero mais.
Só que o Senhor entrou em providência e disse: se case com ela, porque o que ela vai gerar vem de mim. O texto não diz se ela foi defamada, se ela foi mal falada por causa daquela situação. Sabe por quê? Porque não importa. Porque quando a gente está no propósito de Deus, quando a gente está caminhando na promessa de Deus, fale quem quiser falar. Critique, fale, reclame, até xingue, não importa. O que você tem que fazer é focar onde o Senhor quer que você chegue. E você ir caminhando, ouvindo o que Deus fala sobre você. E o que Deus fala sobre você é que você é escolhida. O que Deus fala para você que está aí de rosa é que você é escolhida. O que Deus fala para você que está de amarelo lá é que você é escolhido. Não importa o que estão falando referente à situação que você está vivendo. Você é escolhido. Eu me lembro quando eu me converti. Eu era adolescente, né? Tenho mais de 32 anos de convertida. E na escola, quando os meus colegas de escola souberam, começaram a se afastar de mim. Começaram a falar: lá vai a fanática, lá vai a doida, lá vai a louca. Naquela época, a gente pensava que quando se convertia tinha que se afastar de todo mundo. Glória a Deus que isso mudou, a gente precisa chegar perto para ganhar essas pessoas. Mas eu fui criticada, eu perdi amigos, mas eu não estava nem aí. Eu queria Deus, eu queria caminhar com o Senhor, e eu fui perseverante. E hoje eu digo, gente, eu tenho uma geração linda de mulheres que são minhas amigas. Algumas estão aqui, uma ali, de mulheres que são minhas amigas. Eu faço parte de uma equipe de 12 que as minhas são as minhas amigas. Eu tenho uma apóstola que é minha amiga e tudo que eu precisar, ela está ali para me ouvir, me dar uma palavra. Mas se eu tivesse me iludido naquela época, dizer: não, eu não quero ficar sozinha, eu quero ter amigos, e deixasse de trilhar o caminho que o Senhor tem para mim, como eu estaria hoje? Então é importante a gente guardar o nosso coração, mediante a uma proposta, uma promessa do Senhor, guardarmos o nosso coração para não ouvir o que o parente diz. Às vezes, né, tem mulheres aqui que ainda o marido não está junto, ouve palavras do marido. Ore, vá para Deus e diz: Senhor, como é que eu vou fazer para que esse homem se levante e diga: eu quero Deus? Homens, às vezes no trabalho é criticado por algo que está fazendo para o Senhor. Não se preocupe. Mulheres também, não se preocupe. Ore e pergunte: Senhor, qual a estratégia para que a sua glória seja refletida através de mim naquele lugar que o Senhor me colocar. E ali você vai ver a manifestação de Deus. Então não adianta se chatear, não adianta ter medo, não adianta ter tristeza, não adianta ser rebelde diante do direcionamento de Deus. O que adianta é ouvir o que o Senhor tem e fazer acontecer. Mas isso depende de quê? De uma escolha. Deus nos deu um livre-arbítrio para escolher. Há diante de nós, Deuteronômio fala sobre isso. Olha só o que é que Deuteronômio fala. Meu iPad aqui, travou. Não quer andar. Mas olha só, Deuteronômio chega, a palavra do Senhor fala assim: Deus vai adiante do povo e diz: hoje coloco, tá vendo como é bom de saber a Bíblia? Hoje eu coloco sobre você a bênção e a maldição. Olha lá, só que aí eu não consigo ler nada, né? A bênção ou a maldição, a vida ou a morte. Deus está dando 2 caminhos para poder ser escolhido. Só que aí ele vem e diz o quê? Escolhe, pois, a bênção. Escolhe, pois, a vida. Para quê? Para que você viva bem. Ali o conselho do Senhor para aquele povo hoje é para mim e para você. Diante do chamado de Deus, há uma escolha. Você pode escolher, sim. Mas o Senhor está dizendo: escolhe o que é bom. Escolhe o que é certo. Por quê? Porque a escolha você pode fazer. Mas o que vem agregado na escolha, você não pode.
Não pode escolher andar errado e querer que dê certo lá na frente. Pode? Não. Não pode querer um caminho de morte e achar que a vida vai estar lá na frente te esperando como resultado. Não existe isso. A escolha, ela é livre, ela é aberta. Mas, o que acontece? O caminho para aquela escolha já está programado. Então, o Senhor está dizendo, escolhe, pois, a bênção. Escolhe, pois, a vida. O chamado, ela caminha junto com a obediência. Se você diz sim para o chamado, a obediência te acompanha. E aquele que é obediente, ele consegue chamar mais uma vez a atenção de Deus. E é isso que tem que estar no nosso coração diariamente. Senhor, eu quero ser vista por Ti. Senhor, eu quero ser incomodada. Se for a palavra, se for essa, Senhor, me incomoda. Me futuca de madrugada, se é para eu acordar por um propósito. Senhor, se é para jejuar, nós vamos entrar aí numa campanha de jejum amanhã, não é isso? Se é para jejuar por um propósito, pela vida dos meus pastores, eu estou aqui com todo o gás. Porque eu sei que esse jejum é em prol da vida da família sacerdotal. Mas eu também vou receber do Senhor. Porque o Senhor sempre derrama assim. Aquilo que você faz para Ele, há uma restituição. E isso é em tudo. Em tudo. O que você vai fazer, você tem uma restituição. E o lindo da escolha de Maria, para nós finalizarmos, foi que quando ela ouviu tudo aquilo, que perturbou o coração dela, que veio o medo, depois veio uma palavra de alívio, que além de Deus estar com ela, o Espírito Santo também estaria, ela virou e disse, que é o que está no versículo 38, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Maria aqui, ela entendeu que o Senhor sendo com ela, nada seria contra ela. Que o Senhor caminhando com ela, conforme a barriga fosse crescendo, ela não teria medo, porque o Senhor era com ela. Querido, caminhar diante da trilha que Deus cria, ainda com caminhos, com pedras no caminho, né? Com impedimentos no caminho, o Senhor nos faz trilhar e conseguir passar por momentos difíceis. É aquele cumprimento da palavra que diz, passa pelas águas e não se afoga. Lembra? O povo marchando, o mar chegando, e o Senhor dizendo, continue, marche, diga o povo que marche. Por quê? Porque se o povo continuar, o mar vai se abrir. Mas se o povo parasse, o mar ia continuar ali, fechado. Então o Senhor está dizendo, é tempo de caminhar. É tempo de receber a mão do Espírito Santo sobre os ombros e sair caminhando com Ele. Porque a glória está em você. E quando a glória está em você, ela começa a agir para quê? Para que ela possa, através de você, alcançar o propósito de Deus. Amém? Alcançar o propósito de Deus. E é isso que o Senhor está dizendo. Não pare. Olhe para mim. Olhe para mim. O Senhor diariamente está dizendo isso. Não olhe para o lado. Não olhe para trás. Olhe para mim, que estou na sua frente, dizendo, ó, vem. Vem comigo, porque se você vier comigo, a minha glória vai se refletir. Se você vier comigo, o meu propósito será estabelecido. E aqueles que estiverem junto com vocês vão ganhar. Aqueles que estiverem junto com vocês vão usufruir. Por quê? Porque não é só para você. É para todo aquele que está sedento e desejoso. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não escolhe aquele que fala melhor, aquele que veste melhor. Também faz parte do pacote. É muito bom isso. Deus está ganhando todo tipo de classe de pessoas. Mas Deus só quer um coração aberto que esteja disposto a dizer, Senhor,
eu sou teu servo. E que se cumpra em mim a tua palavra. Você pode dizer isso? Senhor, sou teu servo. E o que eu mais quero é que se cumpra em mim a tua palavra. É esta palavra que hoje o Senhor está dizendo para mim e para você. Você é escolhido. Você está na mira de Deus. Deus te vê com utilidade para o crescimento do reino dele. Lembra que eu falei, viver uma vida cristã sem ter as experiências com Deus não é bom. O bom é poder experimentar diariamente coisas incríveis que o Senhor fala no nosso íntimo a cada dia. As experiências que a gente tem com o Senhor, cumprindo o chamado dele, é maravilhoso. Eu tenho uma 12 que, quando eu estava conversando com ela, eu disse: fulana, você tem que levantar suas 12. Ela: pastora, mas tenha paciência, isso vai acontecer. Eu disse: não, mas você tem um grupo bom. Vamos lá, vamos trabalhar com essas meninas, vamos crescer, porque não tem mais condições de ficar aqui. Mas eu tenho medo. Eu digo: não, Deus te chamou para crescer. E aí ela entendeu. E aí ela começou a repartir, né, na equipe dela, que estava muito inchada. E aí um dia desse ela mandou mensagem para mim assim: pastora, como é bom ter 12. Como é bom ter discípulas que conhecem as coisas que a gente faz junto sobre a célula. Que conhece como é compartilhar, como é consolidar, como é ir buscar, como é trazer, como é estar acompanhando. A maturidade é outra. Se eu soubesse, eu tinha feito isso muito antes. Aí eu cá com ela, digo: mas o Senhor sempre estava dizendo isso. Que o seu chamado é de levantar 12. Porque assim vai ficar mais fácil para você correr com o propósito do Senhor. De levantar a sua geração. Então é só entender como é bom, como é fácil poder ouvir a orientação do Senhor. Poder perguntar a Ele: Senhor, como é que eu vou fazer isso? Porque se eu mesmo não me vejo fazendo isso, como é que eu vou fazer isso? E nessa noite eu quero convidar você a ficar de pé. Convidar você a pensar nesse momento. A se colocar no lugar dessa jovem, dessa moça, que em um momento especial da sua vida, se preparando para algo assim incrível, né? Porque casamento é incrível. Muda toda a nossa vida, a nossa estrutura. A gente sai da casa dos pais para morar com uma pessoa. Durante o casamento a gente começa a se conhecer. E aí vem os filhos. É um projeto muito lindo. E ela estava se preparando para isso. Mas veio a palavra de Deus como mensagem para ela. E o que foi que Maria fez? Senhor, minha alma te engrandece. E o meu espírito se alegra. Porque tudo é para a tua glória. Tudo é para a tua glória. A tua glória em mim já faz um efeito grande. A tua glória em mim já mexe com a minha vida. É tão bom poder sentir o Senhor falar comigo, o Senhor ministrar minha vida, o Senhor colocar coisas para que eu possa estar ali fazendo. Por quê? Porque eu sou útil. Quando nós somos úteis, nós somos procurados. Essa igreja, ela é útil. E sabe como é que você detecta que ela é útil? Ela não para. Vira e mexe, nós estamos fazendo alguma coisa, não é não? E não é gostoso? É maravilhoso. As criatividades de Deus vêm na nossa liderança, nos nossos apóstolos, e Ele lança com convicção, porque é o Espírito Santo que está falando para eles. O Espírito Santo diariamente tem dito aos nossos apóstolos: vocês são escolhidos, vocês estão na minha mira. É por isso que a sua igreja recebe as orientações, as direções vindas de mim, e tudo dá certo. Até hoje não vimos nenhum projeto de Deus sendo dito nesse altar através da nossa liderança que não tenha acontecido. É fácil? Né? Não.
É fácil fazer um alvê, não é? É fácil colocar discípulo na CD, não é? É fácil lidar com famílias que não querem o evangelho, não é? Mas nós estamos aqui orando, nós estamos aqui liberando palavras, nós estamos aqui consolidando, fazendo o que Deus está propondo. A promessa de Deus existe e o propósito dele se cumprirá. Amém? Então feche seus olhos nessa hora. Declare que tudo é para a glória do Senhor. Glória, Senhor. Que venhamos a fazer nessa noite, ao sair daqui, a dar continuidade nessa semana, que eu tenha na minha mente, no meu coração, no meu espírito, a vontade de poder revelar a tua glória, porque tudo é para ti. Ainda que eu venha usufruir, mas a glória é do Senhor, a glória é para ti, meu Deus. Que durante esse finalzinho de semana, ao entrar no meu trabalho, as pessoas olhem para mim e vejam algo diferente. Que a tua glória que está em mim, ela venha através de mim atrair essas pessoas por uma necessidade, por alguma coisa que ela precise, que ao chegar até mim, eu tenha palavra de vida para liberar. Dentro da minha casa, Senhor, que eu possa revelar a tua glória diariamente, a ponto de testemunhar, a ponto de aqueles que ainda não estão junto comigo, olhem para mim e comece a ver a diferença e comece a desejar essa diferença. Senhor, que eu possa olhar para esse episódio dessa jovem, dessa moça que estava preparando a sua vida pessoal, mas ao chegar o teu chamado, meu Deus, e que chamado difícil. Gerar um filho sem ser casada, gerar um filho em uma preparação de um casamento, mas Maria não se importou com o que iria acontecer no caminho, porque ela ouviu do anjo: Deus é contigo, Deus está com você, o Espírito Santo desce sobre você, e isso faz com que os caminhos se abram e as dificuldades irão sumir. Por isso, Senhor, nós não iremos impedir o teu agir. As promessas se cumprirão, porque os teus propósitos estarão estabelecidos. E que eu possa ser esse instrumento, Senhor. Que eu possa ser esse instrumento que está na tua mira, da qual o Senhor desce com o seu anjo e traz uma novidade de vida com muita alegria. Então usa a minha vida, Senhor. Usa-me em qualquer lugar. Derrama a tua glória em mim. Você pode cantar isso agora. Levante as suas mãos e declare: sim, Senhor, quero servir-te, Pai. Usa-me em qualquer lugar. Derrama a tua glória em mim. Leve-me em qualquer lugar.
incluída na tua história, Senhor. Que possamos estar incluída em cada detalhe da tua história. E que possamos fazer parte dos projetos e propósitos de Deus. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. E não esqueça, você está na mira de Deus. E aquele que está na mira de Deus é porque tem um potencial grande. E Ele acredita em você. Você é escolhido, você é eleito, você é separado para a honra e glória do Senhor. Amém? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe você que está em casa. E que a graça e a glória do Senhor seja derramada sobre a sua vida.